Olá a todos, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu quero compartilhar aqui uma mensagem de fé e eu tenho certeza que essa palavra vai te fortalecer. Gostaria que você assistisse esse vídeo até o final. Ouça essa mensagem com atenção. Eu tenho um recado de Deus para a sua vida. Eu gostaria já que você se inscrevesse aqui no meu canal, ativasse o sininho de notificação para você estar recebendo as mensagens em primeira mão. Olha só o que a Bíblia fala no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 12. Diz assim, ó. E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava ainda mais. Ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Primeira coisa que eu quero que você observe: existia um leproso. A lepra nessa época era uma das enfermidades mais temida. A pessoa que era diagnosticada por uma lepra, ela tinha que ser excluída da sociedade e ficar no leprosário, até que a lepra sumisse da pele da pessoa. A lepra era uma doença tão terrível que levava muitas pessoas à morte, porque a medicina nessa época não era tão avançada como nos dias de hoje. E a primeira oportunidade que esse leproso teve, ele soube aproveitar. O texto vai nos dizer que o leproso foi até Jesus e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Esse leproso reconheceu a autoridade que estava sobre a pessoa do Senhor Jesus. Esse leproso reconheceu a soberania. E quando ele se prostra, o que ele está querendo dizer? Embora eu esteja enfrentando um grande problema, aquele para quem eu estou me prostrando é maior do que ele. Eu estou falando para pessoas aqui que estão enfrentando grandes problemas. Se você não está enfrentando grandes problemas, essa palavra não é para você. Eu estou querendo dizer que, por mais que você esteja enfrentando uma grande tempestade, passando por uma grande luta, enfrentando um grande problema, eu estou querendo te dizer que Deus é maior do que todos os problemas que você está enfrentando. O texto vai nos dizer que Jesus purifica esse leproso de
toda a lepra que ele carregava no seu corpo. Jesus manda ele cumprir a lei estabelecida por Moisés, pedindo para que ele se apresentasse ao sacerdote e oferecer ali pela purificação, como Moisés havia determinado. E Jesus, ele abriu os olhos do cego, ele fez o cego enxergar, ele fez o paralítico andar. Jesus, ele purificou muitos leprosos de lepras. Jesus, ele ressuscitou pessoas que estavam mortas. A Bíblia fala que a fama de Jesus começou a crescer e crescer muito. Muitas pessoas iam até Jesus para ouvir e muitas se apresentavam para Jesus para ser curada das suas enfermidades. Mas o texto vai nos dizer que Jesus se retirava para os desertos e ali orava. Sabe o que eu aprendo aqui com Jesus? Que intimidade é maior do que fama e sucesso. A fama, o sucesso, não é mais importante do que ter intimidade com Deus. A fama dele crescia. Jesus era procurado por muitas pessoas. A Bíblia fala que uma multidão seguia Jesus. Muitas pessoas estavam ali para ser curadas. Só que Jesus, ele se retirava para os desertos e ali orava. Você sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? As pessoas têm tempo para tudo, mas não encontram tempo para orar. Tem tempo para trabalhar, tem tempo para ficar na internet, Facebook, tem tempo para ficar falando mal da vida dos outros, que eu nunca vi. Tem gente que tem a língua maior do que minhas gravatas. Eu tenho umas gravatas aqui, a gente tem umas línguas maior do que isso aqui, ó. Gosta de uma fofoca que eu nunca vi igual. Mas não consegue encontrar tempo para orar. Tempo para ir na casa do parente. Tempo para cuidar do filho. Tempo para cuidar do marido. Tempo para cuidar da esposa. Mas não encontra tempo para orar. E Deus está falando através da minha boca. Intimidade, relacionamento é maior do que sucesso e fama. E você vê que Davi, ele era pai, ele era rei. Davi, ele era guerreiro. Mas se você ler os Salmos de número 50, você vai ver Davi falando que 3 vezes ele invocava o nome do Senhor. Se você ler o livro de Daniel, Daniel, ele era sábio, ele era conselheiro. Ele se tornou o 3º governador da Babilônia. E você vai ver Daniel falando que 3 vezes ao dia ele tirava tempo para orar. Você já leu a parábola do juiz iníquo, daquela viúva? A parábola fala do dever de orar sempre
sem esmurecer. Fala-se da importância de ter uma vida de oração. Se você não tem uma vida de oração, você é uma presa fácil para Satanás. Porque eu nunca vi alguém vencer o pecado sem orar. Eu nunca vi alguém vencer as próprias vontades carnais sem a oração. Eu nunca vi alguém dizer que tem comunhão com Deus sem orar. Porque quando eu abro a Bíblia, eu vejo Deus falando comigo. Mas quando eu dobro o meu joelho, sou eu falando com Deus. Sabe o que é isso? Diálogo entre o pai e o filho. Sabe o que é isso? Relacionamento, comunhão, um para com o outro. Jesus tinha essa comunhão. Ele orava, ele buscava, ele se consagrava. Se você não tiver uma vida de oração, você vai ter uma vida de altos e baixos. Você vai ser um cristão, sabe, como a onda do mar, indo e voltando, como a gangorra. Uma hora você vai estar lá em cima, daqui a pouco você vai estar lá embaixo, cheio de altos e baixos. Por isso que tem pessoas que elas estão há anos na igreja e ainda não receberam o Espírito Santo, não aprenderam a ter um momento delas com Deus. Olha o que Jesus falou. Quando tu fores orar, entra para dentro do teu quarto, fecha a porta, fique no secreto, porque o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E Deus está falando através da minha boca, se você tiver vida de oração, intimidade com Deus, vai ter recompensa para a sua vida. O que eu estou querendo dizer é que bênçãos não traz intimidade. Só que intimidade traz bênçãos. Que Deus abençoe, um forte abraço.